estamos aqui agora iniciando nosso terceiro módulo, já estamos aí passando, né, na metade do curso e eu fico muito feliz em ter você aqui comigo. E nós estamos falando sobre o que? Tecnologia, inovação, o quanto que isso influencia na nossa vida, né, cotidiana, no nosso dia a dia. E eu sinto no meu coração que você já está com vontade de acelerar o áudio aí, se já não acelerou. Na verdade, nós estamos, né, nem percebemos, mas estamos meio que no automático. Quando surgiu essa função de colocar na opção de acelerador, né, do WhatsApp, 1,5, 2, poucas pessoas, na verdade, conseguem hoje em dia ouvir áudios na velocidade normal, que antes era A1, né? Só tinha essa opção. Agora, até a gente acaba, vai assistir um vídeo, acaba acelerando tudo, mas eu peço para você, por favor, não põe no 2, não. Ah, por favor, as aulas são curtas. Você vê, as aulas são rápidas e são também trata de um assunto muito importante. Com certeza vai contribuir para a sua formação. E eu tô te dando um conselho de amiga, tá bom? Não põe no 2. Se você quiser acelerar e se você achar que eu tô falando de maneira muito lenta, tem problema. Coloca no 1,25. Eu deixo, porque você tem um livre-arbítrio. Mas se você botar no 2 já é demais também. Deus está a ver, tá bom? Bora comigo aqui e não acelera muito não. Bora lá para você aprender direitinho, para depois você entender a importância do nosso conteúdo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre o direito da propriedade industrial, a propriedade industrial e quais são as ramificações, onde atua, os campos de atuação, as formas de você proteger essas suas obras intelectuais referentes a essas atividades industriais. Eu vou falar também agora mais profundamente sobre a questão da evolução histórica da marca, a natureza jurídica da marca, dentre outras coisas. Vamos comigo. Eu já falei um pouquinho, antecipei lá nos módulos anteriores, que propriedade industrial ela é regida pela Lei 9.279 de 96 e que ela tem algumas atuações em alguns ramos específicos. Eu vou falar para vocês agora aqui sobre esse campo de atuação da API da propriedade intelectual, tudo bem? Olha aqui, ó. A propriedade industrial, ela atua no ramo das marcas, das patentes, do desenho industriais, indicações geográficas, segredo industrial, repreensão à concorrência desleal. Lembra que eu falei lá atrás, eu mostrei a imagem ilustrativa de o açaí, o quanto de propriedade intelectual e industrial tem em um produto que é da nossa região, um produto muito consumido, inclusive? Pois é, então se nós formos perceber, não apenas no açaí, mas em tudo que a gente faz, em roupas que a gente compra, né? Normalmente as pessoas verificam a questão da marca. Se você criou alguma ideia, inventou algo novo, você vai registrar sua patente. Então, tudo isso é uma forma de você proteger essas criações intelectuais e também, com certeza, faz sim parte do nosso dia a dia. Eu vou falar para vocês em relação à marca. O registro da marca, ele garante o uso exclusivo desta marca pelo seu titular na área da sua atividade, né, em todo o território nacional. Existem exceções, nós vamos falar mais especificamente disso mais adiante. Estou falando só um conceito assim bem geral, tudo bem? Aí o que seria patente? A patente ela pode ser definida como um título de propriedade temporária que é concedida, né, pelo Estado ao titular de uma invenção ou modelo de utilidade, permitindo que este titular ele possa comercializar a sua criação com exclusividade. De posse dessa carta patente, que é chamado esse documento, o titular da tecnologia ele pode impedir que terceiros venham dispor indevidamente dessa sua patente. Existem dois tipos de patente, que é a patente de invenção e a patente modelo de utilidade. Essa de invenção ela está relacionada com um produto, um processo que ainda não existe no Estado e na sua forma técnica, é algo inovador, é algo totalmente inédito e diferenciado. Já o modelo de utilidade é aquela que traz uma melhoria para o funcionamento de algo que já existe. A lei, ela fala no artigo 9 sobre a questão da patente, e ela fala aqui, é patenteável como modelo de utilidade ou objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte na melhoria funcional do seu uso ou de sua fabricação. Esse aqui de acordo com a lei, o conceito de patente. Eu falei para vocês quais são as duas modalidades. Nós temos também o desenho industrial, que é regido pela lei da propriedade industrial, que fala, a partir do artigo 96, que a lei dispõe o seguinte: considera-se desenho industrial a forma plástica
ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado ao produto, proporcionando um resultado visual novo ou original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Temos também a indicação geográfica, que é regulada pela LPI, né, que é a Lei de Propriedade Industrial, e no seu artigo 176, a lei fala que constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. O que seria isso? Consiste, na verdade, em um sinal distintivo que identifica certos produtos ou serviços, né, de acordo com uma origem do território específico do nosso país, né? Seja de uma região ou uma localidade, possuindo, portanto, qualidades e reputação relacionada ao local no qual é produzido aquele produto, né, o local de origem. Temos também o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. A lei também fala, né, sobre essa situação no artigo 195, afirma que comete crime de concorrência desleal quem usa expressão ou sinal de propagandas alheios ou os emite, que é muito comum, né, de modo a criar confusão entre os produtos ou os estabelecimentos. Então, o segredo industrial, ele é constituído por informações inacessíveis ao seu concorrente, né? Visto que essas informações são sigilosas, elas representam vantagens competitivas. Então, isso também tem a ver com a questão do segredo industrial. Nem todos os segredos industriais, em regra, né, em tese, não é registrado o segredo industrial, mas tem sim um amparo legal contra essa questão da repressão da concorrência desleal. Imagine só você, por exemplo, ser um fabricante de um produto e o seu operador que fabrica o software e tudo, né, fazer um software exclusivo para você e quando vê já disparou, já repassou para outras empresas para copiar aquele mesmo software. Então, tem sim, a lei ela previne essa questão de crimes para poder fazer com que haja competitividade de maneira assertiva, né? Vamos adiante. Olha, eu falei aqui sobre a questão há pouco do açaí, né? Quantas propriedades intelectuais tem em um produto que nós, em simples, achamos um produto comum, especialmente da nossa região. Existe no Pará, nós fizemos um estudo na época da faculdade, o BRS Pai d'Égua, que é o açaí Pai d'Égua, né, que é chamado esse nome, foi denominado pela Embrapa, que ele é um açaí irrigado de terra firme. Qual é o diferencial dele? É um cultivar, né, no caso foi feito uma cultivar de açaí, para que ele pudesse ter essa suplementação hídrica. O que acontece? Esse açaí ele é um resultado da pesquisa de melhoramento genético, já entra, né, a questão da tecnologia, de um açaizeiro que apresenta duas características principais, que é a produção na antessafra e frutos menores. O que seria essa produção na antessafra? Existe a safra normal dos açaís, né, que produzem bastante. Tem período que quase não tem produção de açaí, por conta da questão mesmo de tempo, as questões regionais. Só que esse açaí, ele foi feito esse melhoramento técnico pela Embrapa e ele consegue produzir, como diz o ditado, em tempo e fora de tempo, seja na safra ou na antessafra, está produzindo açaí o tempo todo, né? Enquanto uns já pararam de produzir, esse açaí continua produzindo e além disso também ele tem frutos menores, porque teve essa modificação, né, genética dele. Então, quais são os principais diferenciais deste açaí? Eu trouxe aqui a mesma foto lá do início, só mesmo para falar que nós estamos falando aqui do açaí Pai d'Égua, que ele houve uma redução na sazonalidade dele, né? Uma das maiores diferenciais da nova cultivar, ele foi feito uma cultivada, esse açaizeiro, é a distribuição bem equilibrada dessa produção anualmente, né? O BRS, açaí Pai d'Égua, ele produz 46% do período na antessafra, que é de janeiro a julho, e 54% na safra normal, que é de julho, no período de julho a dezembro. Então, e há outros benefícios também, maior rendimento de polpa, porque os frutos, eles são menores, né, mas eles rendem 30% mais polpa do que os frutos de açaí tradicional. Essa produção precoce do fruto, né, por exemplo, se o açaí comum costuma produzir a partir de 5 anos, de 3 anos, esse cultivado, o açaí, que teve esse melhoramento genético, ele produz a partir de 2 anos a menos, tipo 1 ano, 2 anos e meio já começa a produzir o açaí, tá bom? Então, quem ganha com isso? Quem ganha são os produtores rurais,
são as associações, as cooperativas, os mercados e varejistas, enfim, o exportador e o consumidor. Existem muitos benefícios, a gente só precisa compreender e estudar sobre o assunto para saber, né, quais são esses benefícios que estão à nossa disposição. E quais são as formas de proteger essas obras intelectuais referentes a essas atividades industriais? A lei, que é a LPI 9.279, ela justamente vem para regular e para garantir esse direito e ela dispõe que precisa se fazer o registro, né, seja de uma cultivar, seja de uma indicação geográfica, seja de uma patente, tem que solicitar, ou de marca, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para poder ter esse respaldo jurídico, né, e essa garantia da tutela específica daquele produto, ou daquele bem ou serviço. Então, são passíveis de proteção as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos, como eu falei há pouco, industriais, e indicação geográfica e marcas. De acordo com o COPET, a LPI ela protege o titular da marca daqueles que buscam obter vantagens indevidas, né? E com isso evita a aquisição de produtos ou serviços tidos como verdadeiros, embora sejam meramente uma reprodução ou uma imitação. Eu acabei de falar no caso do açaí, do BRS Pai d'Égua, que é o açaí paraense, que teve, né, toda uma questão de investimento tecnológico, um estudo, melhoramento genético, e ele ganhou um selo de qualidade da Embrapa e tem toda uma série de benefícios que eu falei há pouco. Imagine só alguém no Rio Grande do Sul falar que eu vou colocar uma agora, a partir de hoje, uma sorveteria, eu vou colocar uma batedeira de açaí, que para lá é diferente, né? E vou vender o açaí Pai d'Égua. Mas e aí? Tem que ver, né, que o açaí que é produzido lá tem outras características. Ele só vai poder dizer que vai vender o açaí Pai d'Égua se ele requerer essa licença junto ao INPI, junto, né, a esse estudo, a Embrapa liberar. Então, a questão da lei, ela protege realmente esses estudos, esses pesquisadores e esses inventores desses bens, né? Entre esses benefícios, a proteção da propriedade, ela propicia o direito de propriedade do titular dessa criação intelectual, né, proporcionando meios de defesa contra essa apropriação indébita dos seus conhecimentos, dos seus concorrentes, e também o privilégio de exclusividade da exploração dessa sua criação. Agora nós vamos falar com mais ênfase e destaque sobre as marcas, que é, na verdade, o foco principal deste trabalho. Eu precisei falar também sobre os outros direitos, sobre o amparo da lei de propriedade industrial, sobre o que é a lei, né, e o campo de atuação. Mas agora eu quero que você preste atenção sobre as marcas que eu vou falar, que é algo que também está, né, nas nossas escolhas pessoais, está no nosso dia a dia e às vezes a gente acaba passando essas informações batidas. Mas diante dessa questão da inovação tecnológica, dessa questão da economia globalizada, não tem como nós não falarmos. Antes de falar sobre o que é marca, eu vou falar para vocês a questão do surgimento da marca, né? Na verdade, sempre existiu as relações comerciais, né? Desde o surgimento dessas relações, já existia uma preocupação quanto à questão da diferenciação dos produtos e dos serviços que eram ofertados no mercado, né, para essa sociedade. Então, principalmente considerando essa questão do aglomerado na comercialização dos produtos, também frente a essa dinâmica da oferta de procura, né, oferta e procura do consumidor. E eu coloquei essa imagem aqui, ó, para a gente ver como era na antiguidade e como, né, que foi revolucionando essa questão da marca. Então, diante disso, se pensou em medidas que pudessem apresentar uma certa distinção, sabe, dos seus bens que eram ofertados, dos outros bens e produtos dos seus concorrentes. Era como se, mesmo naquela época, as pessoas, os comerciantes, eles já pensavam em ter uma representação própria, através de características distintas, bem específicas, né? Seja através de nomes, símbolos, desenho, logo e outras coisas. Então, frente a essa questão da celeridade, da inovação tecnológica relacionada à questão da dinâmica comercial e também referente à questão do advento da Revolução Industrial, né, a circulação das mercadorias fora dos estabelecimentos que fabricavam esses produtos, tornou-se, na verdade, muito necessária uma proteção mais eficiente para as marcas e marcas de produtos e mercadorias para que elas venham a se destacar e ser reconhecidas. Então, Cesário, 2016, ele ressalta que desde a antiguidade, símbolos eram utilizados como indicador para produtores com transações comerciais, tornando-se marcas importantes para o desenvolvimento do mercantilismo. Silveira, também, em 2018, ele destaca que certos sinais distintivos eram utilizados pelos comerciantes desde que existe o comércio, como eu falei há pouco, né?
Com a formação do direito comercial, no fim da Idade Média, alguns sinais já eram reconhecidos sem a necessidade da lei específica, porque na época ainda não tinha, né, a LPI ainda não era vigorada. E na época eles já faziam, né, os nomes dos comerciantes, nome dos estabelecimentos comerciais, das associações comerciais, os títulos de estabelecimentos e os insígnios comerciais, como na verdade sempre houve, né? Hoje que está bem mais aprimorado, como nós vamos ver adiante. Natureza jurídica da marca. Bem, se tratando de natureza jurídica, nós já falamos que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, ela regula a sua propriedade nas suas proteções gerais e também a proteção legal das marcas, conforme se vê no inciso que nós vamos ler aqui, que é o inciso 29, eu acredito que eu já até citei lá atrás. Mas eu vou citar aqui só para refrescar a sua memória, porque aqui fala especialmente sobre a marca. A lei assegurará aos autores de inventos industriais os privilégios temporários por sua utilização, bem como a proteção das criações intelectuais, a proteção da marca, tá aqui, ó, os nomes de empresas e outros signos distintos, tendo em vista o interesse social, econômico e tecnológico do nosso país. Tá. A lei de propriedade industrial e também, além de regular, tem também alguns protocolos internacionais, acordos, né? Temos o protocolo de Madrid, que são tratados internacionais vinculados à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Que dispõe sobre o registro da marca no âmbito internacional, determinando que as empresas dos países membros não são obrigadas a registrar suas marcas em todos os países que estabelecerem essa relação comercial. A lei, a 9.279, em regra, ela fala que a marca ela é registrada no território nacional. Mas esses tratados também, eles dão direito para, em algumas exceções, essas marcas terem esse reconhecimento internacional. Bem, assim, nós encerramos esse nosso módulo. Eu só dei assim, falei sobre a questão da propriedade industrial, as suas ramificações, o foco de campo de atuação. E já dei início à marca, que é o nosso ponto principal, o nosso tópico principal agora, do módulo 4 e do módulo 5. Você vai entender agora, eu vou falar para você sobre a questão do direito das marcas, né? As marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas, vai ser maravilhoso. Fica aí, vamos retornar agora já em seguida para o nosso módulo 4. Eu te espero agora.